Olá, você! E aí? Vamos estudar um pouco de filosofia? Hoje eu vou fazer uma videoaula especialmente, até porque um jovem de São Paulo, o querido Gustavo, que se inscreveu em nosso canal, conversou comigo por um tempo e pediu que eu trabalhasse alguma coisa do concurso Barro Branco. Barro Branco faz referência a um dos insurgentes da Revolução Federalista de 1932 em São Paulo. E aí, esse jovem paulista pediu que eu trabalhasse, e vou trabalhar aqui, as questões da prova Barro Branco, que seleciona candidatos interessados em fazer o curso superior militar para ser oficiais da PM ou oficiais bombeiros. Eu, quando garoto, cogitei, tive a ideia, pensei em ser bombeiro para fazer o bem às pessoas, o que é muito legal. Mas o magistério tomou conta de mim, e muito bom, e graças a Deus sou professor. Mas bem, vou pegar as questões do concurso da prova Barro Branco para a Academia da PM e dos Bombeiros de São Paulo e vou corrigir as questões de filosofia da prova de 2021. Vamos comigo, que eu vou te dar, inclusive, alguns macetes para bem fazer esta prova. Vamos lá com Aprendendo a Filosofar. Aí, o nosso Canva inicial, com as questões do concurso militar da PM de São Paulo 2021 para aluno oficial da PM e também do Corpo de Bombeiros. Se você for um militar dessas forças auxiliares e fizer um bom trabalho para a sociedade, estarei muito satisfeito. Antes de fazer a questão propriamente dita, porque ela vai trabalhar esse autor aí, um filósofo norte-americano, físico também, Thomas Kuhn, que tem um trabalho bem interessante e depois vou fazer uma videoaula só dedicada a ele aqui em nosso canal. A questão está ligada a ele, eu vou primeiro apresentá-lo a vocês para depois a gente fazer a questão. Thomas Kuhn, que viveu de 1922 a 1996, é o nosso contemporâneo, foi um físico e filósofo da ciência do século XX. Foi importante na medida em que ele estabeleceu as teorias que desconstruíam o paradigma objetivista da ciência. Para Thomas Kuhn, veremos aqui, existem paradigmas de verdade, verdades que valem por um tempo, mas depois, também com o avanço da própria ciência, esse paradigma, ou seja, aquilo que é uma verdade para um momento da história do pensamento e da ciência do homem, deixa de ser e é substituído por uma nova verdade, por um novo paradigma. Nasceu em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Ingressou na Universidade de Harvard, onde fez o curso de física. Que maneiro, o cara é filósofo e físico. Desta faculdade, recebeu o título de mestre e também o seu doutorado. Os trabalhos de Kuhn resultam no livro A Revolução Copernicana. Olha que legal. Nicolau Copérnico foi um grande físico, um grande matemático e filósofo, e era um padre da Igreja Católica e polonês. Copérnico faz uma teoria da revolução dos orbes celestes. Até Copérnico se acreditava na teoria do geocentrismo, ou seja, de que a Terra estava no centro do universo e que os outros astros, claro, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra. Nicolau Copérnico, inspirado em um grego antigo chamado Aristarco de Samos, propõe a teoria do heliocentrismo, através da qual a gente vai entender que a Terra não está no centro do universo e nem sequer do nosso sistema solar, mas sim que a Terra gira em torno do Sol no movimento de translação. Ele faz uma revolução, a Revolução Copernicana, uma revolução sensacional na astronomia do século XVI. E aí,
Aquilo que era uma verdade antes, o geocentrismo, cede lugar ao heliocentrismo. Então, a ciência, vai dizer o Thomas Kuhn, ela se transforma também. E o que é verdade hoje para a ciência, amanhã também pode não vir a ser. Claro que com estudos sérios e que busquem também metodologias sérias para fundamentar aquilo que se pensa, aquilo que se entende. Vamos seguir. O livro de Thomas Kuhn foi reeditado em 1970 com algumas observações adicionais. As ideias de Kuhn iam na contramão do pensamento científico também de então, de ordem positivista. Uma ideia positivista é aquela que pressupõe que a ciência sempre melhora e avança, que a sociedade sempre melhora e avança. A história, a filosofia, nos mostra que não. Nós temos avanços e também temos retrocesso, inclusive no pensamento humano, infelizmente. Vamos lá. O próprio Thomas Kuhn admitiu, certa vez, que não comungava do pragmatismo exacerbado das ciências, nem tinha simpatia por pensadores como John Dewey e William James, que são também filósofos contemporâneos. O grande mérito de Thomas Kuhn foi apontar o caráter subjetivista da ciência, normalmente vista como puramente objetiva. Um cientista, quando inicia o seu trabalho, ele também já tem um desejo de onde ele quer chegar. Isso também tem a ver com um certo subjetivismo que existe, inclusive, nas próprias ciências. Segundo ele, as teorias científicas estão sujeitas às questões de debates do meio social, dos interesses e das comunidades que as formulam. Quem produz também tem interesse em produzir. Por isso, Kuhn desenvolveu suas teorias usando o enfoque historicista. Kuhn morreu, como a gente viu, em 1996. Coloquei ali a fonte para vocês. Dito isso, agora sim, vamos fazer a questão de Thomas Kuhn na prova do concurso para oficiais da PM e dos Bombeiros de São Paulo, Barro Branco. Questão 1. O filósofo Thomas Kuhn afirma que uma teoria pode se tornar um modelo de conhecimento ou um paradigma científico. Lembrem, uma verdade para uma época. Para ele, o paradigma se torna o campo no qual uma ciência trabalha normalmente sem crises, quando ela é uma verdade aceita, sem crises. Em tempos normais, um cientista, diante de um fato ou de um fenômeno ainda não estudado, explica-o usando o modelo ou paradigma científico existente. Em contraposição à ciência normal, ocorre a revolução científica, como a gente viu aqui, a de Nicolau Copérnico, lá no início do Renascimento científico. Uma revolução científica acontece quando o cientista descobre que o paradigma disponível não consegue explicar um fenômeno ou um fato novo, sendo necessário produzir um outro paradigma, que a gente viu aqui, por exemplo, a teoria do geocentrismo, dando lugar a uma nova verdade, a um novo paradigma, a teoria do heliocentrismo. O texto é de Marilena Chauí, filósofa que é a maior especialista em Spinoza, Baruch Spinoza, filósofo holandês, aqui no Brasil. Com base no texto, assinale a afirmativa que descreve corretamente o desenvolvimento da ciência. Letra A. Ocorre por momentos de ruptura, revolução e criação de novos paradigmas. É exatamente isso, a questão é simples, que nós vimos aqui, tá bom? Um paradigma, ele dá lugar a outro quando ele não é mais capaz de dar respostas aos problemas que surgem ao homem e também, digamos, à humanidade. E aí você vai ter uma crise para chegar depois à construção de um outro paradigma, que vai valer até que ele não dê conta também de resolver as questões correntes. Então, questão número 1 da prova de 2021 de Barro Branco,
É a opção a opção correta. Letra B. Depende da descoberta de leis infalíveis a partir da observação e da experiência. Não é o caso. A ciência não quer buscar, de fato, uma lei infalível, uma lei que seja categórica e que dê fim à ciência. A ciência segue seus avanços e também, por vezes, o seu retrocesso, dependendo da sociedade em questão. Então, não é a letra B. Letra C. Produz uma representação objetiva da realidade, com base nas teorias dos precursores. Aí é uma questão também problemática, que a gente pode pensar, se eu fico me baseando só nos precursores e eu uso o argumento de autoridade de quem existiu antes de mim e não sou capaz de nenhum questionamento, eu vou passar a reproduzir aquilo que já existe. E isso também não é o telos, o objetivo final da ciência. Eu vou me inspirar naqueles que vieram antes de mim e vou tentar também, se possível, dar um passo à frente. Vamos à letra D. Resulta da evolução linear, isso é absurdo, dos meios tecnológicos para investigar e conhecer a natureza. A tecnologia é uma ferramenta, mas o homem, com o seu intelecto, ele pode fazer bom ou mau uso dessas tecnologias. Então, não existe uma evolução linear. Isso é uma visão positivista, e vimos aqui que o Thomas Kuhn questiona esse positivismo. E, por último, a letra E. É progressivo e é fruto do acúmulo de conhecimentos no interior de um único paradigma. Então, aquilo que é uma verdade vai ser essa única verdade ad eterno e a gente não vai transformar essa realidade. Isso é, de novo, um absurdo aqui para Thomas Kuhn. Opção correta, letra A. Ocorre por momentos de ruptura, revolução e criação de novos paradigmas, novas verdades que valem enquanto dão respostas e soluções plausíveis para os problemas que o homem vive. Vamos à próxima questão. Agora a gente vai ver um outro filósofo contemporâneo. Podemos já começar a inferir que esse concurso Barro Branco, o ensino superior, né, em São Paulo, para bombeiros e PMs, ele gosta de trabalhar autores também contemporâneos, autores filósofos do mundo contemporâneo, século XX, atenção para isso. John Rawls, 1921 até 2002, ele viveu até o início do nosso século XXI. Filósofo do direito, também norte-americano, nascido em Baltimore, professor na Universidade de Harvard, também. Formulou em seu livro A Teoria da Justiça, A Theory of Justice, de 1971, uma teoria da justiça de forte conotação social. Para esse pensador, Rawls, a sociedade deve, e eu concordo, deve dar oportunidade a todos. E aqueles que conseguirem ir mais longe, ótimo, parabéns. Mas aqueles que ficaram para trás não devem ser abandonados pela sociedade. Vamos lá. Com ênfase na noção de justiça distributiva, bastante influente no contexto anglo-saxônico, norte-americano, inglês, né, escocês, etc., contemporâneo, opondo-se de novo também, assim como a gente viu anteriormente, ao utilitarismo e ao individualismo. É pensar a sociedade também como um todo em sua coletividade e reelaborando a teoria do contrato social. Só para lembrar, quem são os grandes filósofos do contrato social? Guarda isso e estude, porque cai nesse concurso também Barro Branco. São Thomas Hobbes, inglês, John Locke, inglês, Jean-Jacques Rousseau, francês. Esses são, em tese, na base, os grandes pensadores do contrato social. Vamos adiante. Agora vamos à questão dele. O filósofo norte-americano John Rawls, ao refletir sobre o desafio de equilibrar liberdade e igualdade
nas sociedades democráticas contemporâneas, formulou dois princípios. Toda pessoa tem igual direito à máxima liberdade, compatível com uma liberdade semelhante para os outros. A minha liberdade, ela é válida, mas eu também tenho que respeitar a liberdade dos outros. Não se pode fazer tudo o que se queira, porque também aí não é liberdade, vira o caos social, vira anomia social. As desigualdades de riqueza e poder são justas apenas se associadas à disponibilidade de posições e cargos para todos em igualdades de oportunidades. Todos devem ser oportunizados e vai mais adiante quem conseguir também alcançar melhor resultado, também pela sua competência. Mas há que se dar oportunidade a todos. E se produzem benefícios compensatórios para os membros menos favorecidos da sociedade. Em outras palavras, o governo deve ter políticas de ações afirmativas para atender aqueles que são os menos favorecidos de uma sociedade. Até porque eles também são cidadãos dessa mesma sociedade. A partir do texto, analise as afirmativas que descrevem ações para equilibrar liberdade e igualdade. Primeira, promover escola e saúde para todos é um meio de garantir a igualdade de acesso e de oportunidade. Isso está certo no pensamento dele. A sociedade deve promover escola e saúde para todos. Escola e saúde para todos, não só para os mais abastados, para que todos tenham a oportunidade de ter acesso aos bens materiais que a sociedade produz. Então, a alternativa 1, a primeira proposição está certa. Vamos à proposição 2. Implementar políticas de distribuição de renda e programas de cotas permite reparar desigualdades e promover equidade, a igualdade. Isso também está certo. O governo deve agir com políticas de ações afirmativas para os menos favorecidos ou para os seus. O filho de alguém que é muito pobre deve ter a oportunidade de ter boa saúde, boa escola, bom transporte, para que ele possa superar também a situação de pobreza ou, quiçá, de miserabilidade dos seus responsáveis. Isso está certo. Vamos para a terceira proposição. Atribuir ao Estado a defesa da livre iniciativa e da liberdade de mercado possibilita a correção natural das injustiças pelo mecanismo da oferta e da procura. Olha só, macete de questão de concurso. Possibilita a correção natural. Gente, estamos aqui falando de sociedades. Então, não é algo natural, é algo social, é algo que é construído socialmente. Então, o Estado deve agir para corrigir questões sociais e não questões naturais. Então, a proposição 3 não está correta. Está correta apenas a 1 e a 2. Portanto, a opção correta é a letra B de bola. Vamos à terceira questão. Agora temos aqui um contratualista. Eu lembrei para vocês, Locke, Hobbes e Rousseau. A questão aqui, comandada por um texto de Jean-Jacques Rousseau, o contratualista francês, o primeiro homem que, ao cercar um pedaço de terra, teve a ideia de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas tão ingênuas que acreditaram nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando o cercado, tivesse gritado para seus semelhantes: cuidado ao escutar esse impostor. Vocês se perderão se esquecerem que os frutos são de todos e a terra não é de ninguém. O que a terra produz é de todos e a terra não pode ter um dono, não pode ser simplesmente privatizada por um indivíduo.
Rousseau, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Comando da questão. A respeito do conceito de desigualdade em Rousseau e com base no texto, assinale V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. Vamos, então, à primeira proposição. A propriedade é feito dos cercamentos arbitrários e da crueldade humana. É isso. Um primeiro homem cercou um lote de terras e disse: essa terra é minha. Aí começou a propriedade privada, particular, individual. E também começou a desigualdade dos homens, segundo Rousseau. Então, a primeira proposição está correta. Vamos à segunda. A origem da desigualdade civil é consequência da evolução social do homem. O desenvolvimento social do homem também criou a desigualdade civil, a desigualdade entre os homens numa sociedade civil. A evolução social, ela acaba tendo também como mote a desigualdade entre os homens, uma desigualdade civil. Vamos à terceira proposição. A propriedade da terra resulta da divisão social do trabalho. Não, é o contrário. A divisão social do trabalho resultou da propriedade privada da terra. Então, aqui a letra C, ou a terceira proposição, está equivocada. Então, a sequência é verdadeiro, verdadeiro, falso. Portanto, a opção correta é a letra D, segundo Rousseau e a sua teoria da desigualdade social. Vamos à quarta questão de filosofia da prova Barro Branco. Essa bem pequenininha e simples. Explicações diversas sobre como funciona o intelecto humano, posteriormente reunidas nas correntes de pensamento denominadas empirismo e criticismo. Isso aqui é teoria do conhecimento. É o campo da filosofia que estuda como nós, como eu e você aprendemos. É a teoria do conhecimento ou epistemologia. No mundo moderno, a grande briga era entre os pensadores empiristas e os racionalistas. Em nosso canal tem material sobre isso e eu vou colocar o link na descrição aqui para vocês. E depois vai acontecer e vai surgir o criticismo kantiano, que vai juntar elementos de uma filosofia racionalista com a outra filosofia, o empirismo, e vai fazer a síntese das duas e vai fundar o criticismo kantiano. Nem tudo que eu sei, nem tudo que você sabe é inato. Nem tudo que eu sei, nem tudo que você sabe é só empírico, é só resultado da experiência. Algo é nosso, é inato, algo é adquirido pela experiência, pela repetição, por uma aprendizagem que aprende-se também dentro de uma cultura. Juntando essas duas teses, Kant vai propor o criticismo, que é a síntese do racionalismo e do empirismo. Agora vamos ao comando da questão. Nesse sentido, essas correntes consideram o quê? Letra A. O saber sobre o mundo deriva da experiência. Não, por quê? O criticismo kantiano vai dizer que nem tudo vem da experiência. Se a questão falasse só de empirismo, essa opção A estaria correta. Porém, não fala só de empirismo. É empirismo e criticismo kantiano. Immanuel Kant, um filósofo que eu tenho a ele muito apreço, respeito e admiração. Letra B. As ideias manifestadas pelos homens são inatas. Não é mesmo, porque aqui fala de empirismo e para o empirismo as ideias não são inatas. Então não pode ser de forma alguma a letra B. Letra C. O conhecimento independe da impressão sensível. Para o empirismo, o conhecimento depende da impressão sensível. Então, isso aqui não vale para a gente. Letra D. A realidade é uma manifestação da essência divina. Aí seria um pensamento muito mais teológico, válido para uma corrente talvez medieval, mas aqui não dá conta da nossa questão. E, por último, a opção correta é a letra E.
O intelecto é capaz de investigar como é possível conhecer. Isso é a teoria do conhecimento. É o campo da filosofia que estuda como o nosso intelecto é capaz de se desenvolver. Como eu, como vocês aprendemos. Para o empirismo, pela experiência, pela prática, pela repetição. Para o criticismo, algo é nosso, é inato, uma habilidade nossa, e algo a gente aprende pela experiência. Então, a opção correta é a letra E. Nosso intelecto é capaz de investigar como eu, como você aprende. Fechando, nosso gabarito ficou questão 1, letra A, questão 2, B, 3D de dado e 4E. Bom, eu apresento aí para vocês uma bibliografia, o Dicionário de Filosofia, do professor Danilo Marcondes e de Hilton Japiaçu. Danilo Marcondes, professor da PUC do Rio de Janeiro, e Hilton Japiaçu, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E um livro bom para os seus estudos, A Iniciação à História da Filosofia. Para a filosofia da arte, que também cai muito nesse concurso aqui, Barro Branco, procure nesse dicionário também os vocábulos que dizem respeito à filosofia da arte, para a qual Immanuel Kant, que eu citei aqui para vocês, tem uma grandíssima contribuição. Bom, queridos, essa foi a nossa aula de hoje, preparando você para o concurso de oficiais da PM e de bombeiros de São Paulo, e já fica o anúncio para a nossa próxima videoaula. Chegamos de viagem da Bolívia e a nossa próxima videoaula será uma explicação da história da Bolívia, da cultura dos bolivianos, da nossa experiência nesse país maravilhoso, na Cordilheira dos Andes também, que será o tema da nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos e todas. Tchau, tchau. Paz e bem. Que o nosso bom Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva em Aprendendo a Filosofar. Tchau, tchau. Até.